Quando você pensa no Capitão Nascimento, o que vem na sua cabeça? A farda preta, a caveira, aquele jeito de dar ordem que não aceita resposta, a intensidade nos olhos, a certeza absoluta de que ele está fazendo a coisa certa. Você provavelmente pensa em força. Mas e se eu te disser que o homem que você admira, ou que pelo menos você respeita, o homem que virou símbolo de masculinidade, de autoridade, de honra, esse homem sobe a favela com síndrome do pânico, que ele toma remédio tarja preta, escondido da própria esposa, que ele não consegue dormir, não consegue segurar a mão sem tremer, e está tão psicologicamente destruído que precisa de medicação controlada para conseguir fazer o trabalho que todo mundo aplaude. Isso não é teoria minha, é o que o próprio José Padilha, diretor do filme, disse em entrevista. São as palavras de Wagner Moura sobre o personagem que ele interpretou. É o que está escrito no roteiro. O Capitão Nascimento foi criado como uma tragédia. O Brasil transformou ele em herói. E a pergunta que esse vídeo veio responder não é se Nascimento é herói ou vilão. Essa pergunta é pequena demais. A pergunta real é: o que diz sobre cada um de nós o fato de que olhamos para um homem em colapso total e enxergamos um ídolo? Porque isso muda tudo. Vamos começar do começo, porque tem uma história por trás do Capitão Nascimento que a maioria das pessoas nunca soube. Em 2007, José Padilha, o mesmo cara que tinha feito o documentário Ônibus 174, colocou nas telas um filme que seria sobre dois jovens policiais. Esses dois jovens se chamavam Neto e Matias. Eram eles que deveriam carregar a narrativa. Era a história de dois recrutas que entram no sistema de uma forma e saem de outra. Nascimento era um personagem secundário, um capitão do BOPE com alguns anos de serviço, procurando um substituto para poder sair do batalhão antes do nascimento do filho. Só que aconteceu uma coisa durante a montagem do filme. O montador Daniel Rezende percebeu algo que mudou tudo. Toda vez que Wagner Moura aparecia na tela, o filme ficava interessante. Toda vez que Nascimento abria a boca, a atenção das pessoas dobrava. Rezende disse exatamente isso. A performance era tão incrível que eles mexeram na estrutura inteira do filme para fazer de Nascimento o personagem principal. Até a narração em off, que no roteiro original era do Matias, foi transferida para Nascimento. Um personagem secundário virou o protagonista no meio da montagem, por força pura de presença. E aí o Brasil explodiu. O filme foi lançado em 5 de outubro de 2007, com estreia antecipada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas antes disso, meses antes, uma cópia pirata vazou pela internet. O Ibope estimou que mais de 11 milhões de brasileiros viram o filme de forma ilegal antes mesmo de chegar aos cinemas. 11 milhões de pessoas assistiram ao Capitão Nascimento em pirataria antes que qualquer bilhete fosse vendido. Quando o filme chegou oficialmente nas salas, ele estreou em primeiro lugar nas bilheterias nacionais, superando Resident Evil naquela semana. Terminou o ano como 7ª maior bilheteria de 2007 no Brasil, com mais de 2,4 milhões de espectadores pagantes. Em fevereiro de 2008, Tropa de Elite venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o prêmio máximo de um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Foi só a segunda vez na história que um filme brasileiro ganhou esse prêmio. O primeiro tinha sido Central do Brasil, de Walter Salles, em 1998. Mas algo estranho aconteceu junto com todo esse sucesso. Algo que deixou o próprio diretor surpreso. O público brasileiro começou a tratar o Capitão Nascimento como herói. Não como personagem complexo, não como anti-herói, não como crítica ao sistema. Herói, ídolo nacional. Símbolo de que alguém finalmente estava fazendo o que tinha que ser feito. As frases dele viraram bordões. Missão dada é missão cumprida. Pede para sair. Se é para cair, vamos cair atirando. Frases ditas por um homem que está literalmente se despedaçando por dentro. E aí eu preciso te apresentar esse homem de verdade. Não o Nascimento do imaginário popular. O Nascimento do filme. Roberto Nascimento é capitão do BOPE há mais de 10 anos quando a história começa. Sua esposa, Rosane, interpretada por Maria Ribeiro, está grávida do primeiro filho. E essa notícia, que deveria ser a melhor da vida dele, desencadeia um colapso silencioso que vai destruindo tudo ao redor. Nas operações, o capitão começa a subir o morro com síndrome do pânico. Ele fica paralisado no meio de um treino de alpinismo urbano, tomado por uma taquicardia que não para. Ele tem crises de sudorese fria antes das missões. Ele começa a questionar as ordens, a hesitar, a tremer. Há uma cena em que ele está numa parede de escalada urbana e simplesmente congela. Não consegue subir, não consegue descer. Um homem treinado para situações extremas,
paralisado no meio de um exercício físico comum, porque o corpo está cobrando uma conta que a mente não quer pagar. Ele toma remédios controlados, escondido da esposa, porque nem para ela ele consegue mostrar que está quebrando. Em casa, o casamento começa a entrar num ciclo de discussões cada vez mais violentas. Nascimento projeta a raiva em Rosane. Fica ausente. Quando está presente, é explosivo. Tem uma cena que pouquíssimas pessoas lembram, mas que é talvez a mais importante do filme. Nascimento está na maternidade, olhando para o filho recém-nascido pelo vidro do berçário, e ele chora. Chora como chora qualquer pai pela primeira vez, com aquele misto de amor e terror que só quem já viveu isso entende. A câmera está embaixo, olhando para cima, engrandecendo aquele momento. É o mesmo homem que tortura suspeitos. É o mesmo homem que toma remédio controlado escondido da esposa. É o mesmo homem que sobe o morro com pânico. E no final do primeiro filme, depois que Neto morre, depois que o casamento acaba, depois que Rosane vai embora levando o filho, Nascimento joga os remédios no chão. Olha para a própria mão. E a mão não treme mais. Não porque ele ficou bem, mas porque ele escolheu ficar. O desejo inconsciente do personagem nunca foi sair do bope, foi sempre ficar. E a família foi o preço. Isso é o que José Padilha construiu. E aí ele descobriu que o Brasil aplaudia o preço que Nascimento pagou. Quando Tropa de Elite saiu, o Brasil estava num momento muito específico. Não vou entrar em questões partidárias. Isso não é o que importa para essa análise. O que importa é um dado cultural. O país estava saturado de uma sensação de impunidade. As pessoas viam corrupção em todo lugar, violência nas ruas, notícia de policial corrupto, de bandido solto, de sistema que não funcionava. E aí apareceu na tela um homem que não negocia, não corrompe, não aceita meia medida. Nascimento disse algo muito específico no primeiro filme. No BOPE não entra a polícia corrupta. Isso era uma declaração de pureza, num ambiente que o espectador via como completamente podre. E o Brasil, que estava precisando desesperadamente de alguém assim, abraçou esse homem. Padilha disse numa entrevista que ficou espantado com a reação do público às ações de olho por olho, dente por dente, do personagem. Wagner Moura declarou que foi chocante para ele ver os brasileiros transformando o Nascimento em herói nacional. Disse literalmente: impossível que pessoas na Finlândia ou na Suécia vissem policiais como heróis, policiais que torturam e matam. Mas a questão não é se o público errou. A questão é por que o público precisava daquele personagem específico. Existe um fenômeno interessante que acontece com personagens violentos carismáticos. O diretor José Padilha usou um exemplo perfeito quando perguntado sobre isso. Don Corleone, Michael Corleone, Tony Montana, Walter White, personagens que fazem coisas moralmente indefensáveis, mas que o público ama. Por quê? Porque esses personagens têm algo que a maioria de nós sente que perdeu ou nunca teve: convicção total. Nascimento nunca duvida do que está fazendo. Você pode discordar das ações dele, mas ele está completamente certo de que está certo. Essa certeza é rara, é reconfortante. Especialmente para quem vive num mundo onde tudo parece nebuloso, onde as regras mudam, onde ninguém parece saber o que é certo de fato. E aqui está a parte mais perturbadora de toda essa análise. A certeza de nascimento não é saúde, é sintoma. Quem já viu de perto pessoas com transtorno de ansiedade severa, com estresse pós-traumático, com o tipo de pressão que destrói a mente de dentro para fora, sabe que existe uma fase onde a pessoa para de questionar, para de sentir, cria uma armadura tão rígida que de fora parece segurança, parece convicção. Por dentro, é só uma pessoa tentando não desmoronar no próximo turno. Nascimento não tem certeza. Nascimento tem dissociação. A máscara da autoridade absoluta é a única coisa que está mantendo ele de pé, e o Brasil viu a máscara e chamou de virtude. O roteirista Braulio Mantovani disse algo que vale ser repetido aqui. No primeiro Tropa, o que mais me surpreendeu foi que uma parcela tão grande da população tenha visto o Nascimento como um herói. Para mim, nunca foi. Ele é um anti-herói, um personagem interessantíssimo. E Mantovani foi ainda mais longe. Ele disse que você não pode confundir autor com personagem. E deu um exemplo que é muito bom. Macbeth e Ricardo III são dois exemplos disso. Há obras em que personagens têm mais características de vilão do que de herói, e nem por isso deixam de ser interessantes. Mas o ponto não é classificar Nascimento. O ponto é entender o que aconteceu quando o Brasil o classificou como herói, sem perceber o que estava fazendo. E aí vem a segunda reviravolta do primeiro filme, Tropa de Elite 2, lançado em 2010. Tropa de Elite 2 se passa 13 anos depois.
Nascimento agora é tenente-coronel, está grisalho, usa terno. É subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Virou burocracia. E no segundo filme, alguma coisa inesperada acontece. O Nascimento começa a perceber que o sistema que ele sempre achou que estava combatendo é maior, é muito mais fundo, e que ele próprio, por todos esses anos, foi uma peça nesse sistema. O segundo filme bateu o recorde histórico de espectadores do cinema nacional em 2010, com 11 milhões de pessoas, superando um recorde que existia desde 1976, quando Dona Flor e seus dois maridos tinham feito a mesma coisa. 11 milhões de brasileiros foram ver Nascimento, descobrir que ele estava errado, e ainda assim saíram do cinema aplaudindo. Porque nessa época a frase mais famosa do Capitão Nascimento não era mais "missão dada é missão cumprida", era "o sistema é foda". Aquela frase, aquele desabafo de um homem que lutou a vida inteira contra uma coisa e descobriu que nunca tinha entendido o tamanho do que estava lutando, virou meme, virou camiseta, virou resumo de toda a frustração coletiva do Brasil. Um homem em colapso existencial virando símbolo de resistência coletiva. Isso é perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Mas antes de ir para a próxima parte dessa análise, eu preciso parar aqui por um segundo. Se você está aqui, assistindo a esse canal, é porque você gosta de conteúdo que vai mais fundo, que não fica na superfície, que tenta entender o que está por trás das coisas. Se esse vídeo está fazendo isso para você, deixa o like agora. Não porque isso me ajuda com o algoritmo, que ajuda também, mas porque é a forma que você tem de me dizer que esse tipo de conversa vale o seu tempo. E isso importa muito para mim. Tem uma pergunta que ninguém faz sobre o Capitão Nascimento. Uma pergunta que, quando você faz, muda a forma como você vê o personagem inteiro. Por que Nascimento precisa encontrar um substituto? A resposta óbvia é: porque o filho está chegando e ele quer se aposentar para estar presente para a família. Mas olha com mais cuidado o que o roteiro realmente está dizendo. Nascimento não quer sair do BOPE porque ama a família mais do que o trabalho. Nascimento quer sair do BOPE porque está quebrando, porque não aguenta mais, porque o corpo está sinalizando de todas as formas possíveis que o limite foi atingido. Ele é um homem à beira do esgotamento total, procurando uma saída que preserve a máscara. Porque se ele simplesmente pedisse demissão por colapso psicológico, a narrativa que ele criou sobre si mesmo desmorona. Um capitão do BOPE não quebra, então ele precisa de uma história melhor. Está se aposentando para ser pai. Isso é digno. Isso é honroso. Isso não revela a vulnerabilidade real. E aqui está o ponto mais polêmico desse vídeo. O que eu quero que você leve para pensar. Quantas vezes você fez exatamente isso? Quantas vezes você estava num limite, estava quebrando por dentro e criou uma história diferente para contar para as pessoas ao redor? Uma história que soasse mais digna, mais intencional, mais controlada do que o colapso real que estava acontecendo? Isso não é uma crítica, é uma observação sobre como a maioria dos seres humanos funciona. Especialmente homens. Especialmente homens criados numa cultura onde mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E é exatamente isso que torna Nascimento um personagem tão poderoso. Não é a força dele. É o quanto a força dele é uma construção. É o quanto a máscara foi tão bem construída que até o próprio Nascimento acredita nela. Existe uma cena no primeiro filme, mencionada em algumas análises acadêmicas, que traduz isso de forma cirúrgica. Nascimento está num treino de alpinismo, escala urbana, um exercício que faz rotineiramente. E de repente para no meio da parede, taquicardia, suor frio. O corpo dele, que obedeceu ordens a vida toda, simplesmente se recusa a continuar. Não é covardia. É o corpo dizendo o que a mente não deixa dizer. Chega. E Nascimento desceu daquela parede, foi tomar o remédio escondido e subiu de volta para a missão seguinte. Porque para ele, o colapso não era uma opção. A máscara tem que ficar no lugar. Padilha disse isso diretamente em entrevista. O Capitão Nascimento do imaginário popular, o cara destemido que enfrenta qualquer operação sem resquício de dúvida, não corresponde ao personagem. Ele é um homem em conflito que sobe a favela com síndrome do pânico. Um homem em conflito que sobe a favela com síndrome do pânico. É isso que o Brasil transformou em ídolo. E a pergunta que isso levanta não é sobre o Brasil de forma abstrata. É sobre o que cada um de nós valoriza quando vê força numa pessoa. Quando admiramos alguém que não reclama, que aguenta tudo, que nunca quebra, a gente está admirando saúde ou a gente está admirando uma máscara muito bem construída, porque tem uma diferença enorme entre um homem forte e um homem que aprendeu a esconder muito bem que está fraco. E o Nascimento, ao longo dos dois filmes,
representa exatamente essa jornada. No primeiro filme, ele é a máscara funcionando no limite. No segundo, a máscara começa a rachar. Ele tem um filho adolescente, Rafael, com quem perdeu anos de convivência. Ele está tentando reconquistar o que jogou fora para ser o capitão. E conforme ele sobe de cargo, conforme vai ficando mais grisalho, mais de terno e menos de farda, ele vai percebendo que o inimigo nunca foi o traficante. O inimigo era o sistema. E o sistema inclui ele. Tem uma fala do segundo filme que talvez seja a mais honesta que Nascimento diz em toda a franquia. Quando ele finalmente entende a dimensão do que está enfrentando, ele fala algo sobre o sistema que se reorganiza, que entrega a mão para salvar o braço, que é muito maior do que qualquer indivíduo. E depois ele diz: o sistema é foda, mas o que o Brasil não percebeu é que o Nascimento não estava proclamando a falência do sistema como uma revolução. Ele estava confessando uma derrota pessoal. Era um homem que passou a vida inteira acreditando que podia combater uma coisa sozinho, com convicção suficiente, com dureza suficiente, com sacrifício suficiente. E descobriu que não. Que a convicção individual, por mais absoluta que seja, não é páreo para uma estrutura que é maior do que qualquer pessoa. Essa é a tragédia grega que Wagner Moura mencionou em entrevista. Ele chamou Nascimento de personagem típico de tragédia grega, alguém que caminha de forma inexorável para um destino trágico. E é exatamente isso que está no filme, para quem olha com cuidado. Mas o Brasil viu a jornada trágica e criou camisetas. E não estou dizendo isso como condenação. Estou dizendo como observação sobre algo muito específico da natureza humana. Quando a realidade é opressiva demais, quando o sistema parece grande demais, quando a sensação de impotência é pesada demais, a gente se agarra a figuras que parecem imunes a tudo isso, que parecem ter o controle que a gente não tem, que parecem saber o que fazer quando a gente não sabe. E Nascimento, com toda a sua máscara de convicção, oferecia exatamente isso. O problema é que os maiores ídolos coletivos costumam ser os maiores espelhos das nossas próprias feridas. Eu quero voltar a uma coisa que o Wagner Moura disse logo quando o primeiro filme saiu. Numa entrevista a algum, logo depois do lançamento em 2007, ele disse: "Quero que fique claro, eu não sou o Capitão Nascimento. Essa confusão tem me incomodado." E depois completou: "Minha intenção nunca foi fazer apologia à violência nem à repressão." Agora, Wagner Moura perdeu 17 quilos para esse papel. Passou semanas em treinamento com policiais reais do BOPE. Construiu a postura, o tom de voz, o jeito de dar ordens, estudando cada detalhe do que seria um capitão assim. Fez tudo isso com uma dedicação que ele mesmo descreveu como intensa psicologicamente. E depois disse que não é o Capitão Nascimento. Por que isso importa? Porque existe algo curioso no que acontece quando um ator cria um personagem muito poderoso. O público começa a fundir os dois, a tratar a atuação como declaração de valores, a perguntar ao ator se ele concorda com o que o personagem diz. E Moura sempre respondeu que não, que Nascimento não é herói, que a confusão o incomoda. Mas então fica a pergunta: se o diretor disse que o personagem é uma crítica, se o roteirista disse que ele nunca foi herói, se o ator disse que a identificação o choca, por que aconteceu? E a resposta, eu acredito, está numa das coisas mais complicadas da natureza humana. A gente não assiste filmes para ver o que o diretor quer que a gente veja. A gente assiste filmes para ver o que a gente precisa ver. E em 2007, uma parte significativa do Brasil precisava ver um homem que não recua. Não porque a violência seja boa, não porque tortura seja aceitável, mas porque a sensação de impotência diante de um mundo que parece injusto e irracional é insuportável. E qualquer personagem, real ou fictício, que pareça ter a chave para sair dessa impotência, esse personagem vai ser abraçado, independente do custo que ele paga para ter essa chave. Você já se sentiu assim? Num trabalho, numa situação, numa relação, onde a sensação de não ter controle era tão pesada que você teria feito qualquer coisa para ter a convicção que faltava. Ou onde você admirou alguém não pelo que essa pessoa fez, mas pela certeza com que fazia, mesmo sabendo que a certeza podia ser uma ilusão. Isso é o Nascimento, não o personagem fictício, a dinâmica real que o personagem ativa dentro de quem assiste. E isso explica por que ele continua presente na cultura brasileira quase 20 anos depois. Por que as frases dele ainda circulam. Por que a caveira do BOPE ainda aparece em carros, em correntes de WhatsApp, em tatuagens. Não é porque as pessoas concordam com tortura ou com violência policial de forma consciente e deliberada. É porque o símbolo de alguém que não dobra, que não negocia,
que tem certeza absoluta, continua sendo profundamente atraente numa sociedade que muitas vezes sente que não tem controle de nada. E aqui está o ponto mais delicado dessa conversa toda. O nascimento do segundo filme, o homem grisalho de terno que finalmente entende a dimensão do sistema, diz algo sobre isso de forma indireta. Yes. Ele passou décadas construindo uma identidade inteira em torno da convicção. E descobriu que a convicção não foi suficiente. Não porque ele estava errado sobre tudo, mas porque a convicção individual, por mais poderosa que seja, não substitui entender a complexidade do que você está combatendo. E essa é talvez a lição mais honesta que os dois filmes oferecem juntos. Não a de que violência resolve. Não a de que o sistema é simples. A lição é que qualquer pessoa que acha que tem a resposta de forma absolutamente certa, que não vacila, que não duvida, que não sente medo, ou está mentindo para você, ou está mentindo para si mesma. E às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem uma camada dessa história que quase ninguém para examinar. O custo que Nascimento paga é visível. O casamento que desmorona. O filho que cresce longe. Os remédios no chão. Isso aparece na tela. As pessoas veem. E mesmo assim, não mudam a leitura do personagem. O que não aparece na tela com tanta clareza é o custo que a máscara de Nascimento cobra nas pessoas ao redor dele. Rosane, a esposa, não sai do casamento porque não ama o marido. Ela sai porque está vivendo com alguém que não está presente, que quando está presente é explosivo, que esconde o que sente, e depois explode com ela, o que devia ser confessado para si mesmo. Ela saiu de dentro de um relacionamento com uma máscara, não com um homem. E isso é uma coisa que acontece muito mais do que a gente admite. Tem um padrão que aparece repetido em histórias de pessoas que constroem exatamente o tipo de armadura que Nascimento construiu. A armadura não protege só a pessoa que a veste, ela também afasta. Ela cria distância onde deveria haver proximidade. Ela faz a família, os amigos, as pessoas que querem estar perto, se sentirem incapazes de chegar de verdade. Porque como você chega perto de alguém que nunca demonstra precisar de nada? Como você oferece apoio para alguém que rejeita a ideia de precisar de apoio como se fosse uma ofensa? Rosane tentou. O filme mostra isso. Ela empurrava, questionava, pedia para ele sair do bope, e ele interpretava cada pedido como ataque à identidade que ele tinha construído. Porque se ele saísse por fragilidade, a identidade quebrava. A saída só era aceitável se fosse nos termos dele, pela razão que ele escolhesse, na hora que ele decidisse. A máscara não é só um problema pessoal. A máscara é um problema de relacionamento. E o nascimento do segundo filme carrega isso de forma muito explícita. Ele está tentando se reconectar com Rafael, o filho adolescente, e não sabe como. Não porque não ame o menino, mas porque ele passou tanto tempo sendo o capitão que perdeu o treinamento de ser pai. E ser pai exige exatamente o que ser capitão proibia: aparecer incompleto, aparecer sem resposta, aparecer sem saber o que fazer. Nascimento sabe exatamente o que fazer numa operação do BOPE, mas na frente do filho, ele não sabe. E esse não saber, para um homem que construiu a identidade inteira em torno de sempre saber, é insuportável. Isso é o segundo filme em essência. Não é uma história de policial. É uma história de um homem que ficou tão bom em ser uma função que esqueceu como ser uma pessoa. E então o que o segundo filme faz, que é genial e que pouca análise captura direito, é colocar na frente de Nascimento um espelho que ele não consegue ignorar. O personagem Diogo Fraga, interpretado por Irandir Santos, o defensor dos direitos humanos, começa o filme como oponente de Nascimento. Os dois são opostos diretos em tudo: método, visão de mundo, o que acham que resolve o problema. E ao longo do segundo filme, eles convergem, não porque um convence o outro de que estava certo, mas porque os dois descobrem, cada um pelo seu caminho, que o problema é maior do que qualquer um deles. Nascimento vira o terno, sobe nos escalões do poder e descobre que a corrupção que ele combatia do lado de fora era ainda mais profunda do lado de dentro. Fraga leva aquilo para frente dentro do sistema político e descobre o mesmo. Os dois extremos chegam ao mesmo lugar por caminhos opostos. Isso é uma estrutura de roteiro muito sofisticada. E o que ela está dizendo, nas entrelinhas, é que talvez o maior problema não seja quem tem razão. Talvez o maior problema seja todo mundo que está certo sobre uma parte da coisa e errado sobre o tamanho do todo. Nascimento estava certo que a corrupção era real. Estava errado sobre onde ela terminava. Fraga estava certo que os métodos violentos criavam novos problemas. Estava errado que basta ter as intenções certas. E nenhum dos dois, sozinho, foi suficiente. Nascimento usa remédio controlado para parecer que não tem medo.
Nascimento cria uma saída honrosa para encobrir um colapso. Nascimento trata os outros com dureza, porque a dureza com si mesmo já consumiu tudo que ele tinha. E quando a gente entende isso, quando a gente olha para esse personagem e vê um ser humano quebrado que construiu uma armadura impressionante, o que acontece é interessante. Você pode continuar admirando a armadura. Ou você pode começar a se perguntar por que a armadura existe. E essa segunda pergunta é mais incômoda, mas é a que vale mais. Porque não estou falando só do nascimento aqui. Estou falando da versão de nascimento que existe dentro de muitas pessoas que assistiram ao filme e se reconheceram nele. A versão que aprende desde cedo que mostrar dificuldade é fraqueza, que pedir ajuda é exposição, que a máscara tem que ficar no lugar independente do custo. E essa versão não é exclusiva de policiais, não é exclusiva de militares, não é exclusiva de quem trabalha em ambiente de pressão extrema. Tem versão de nascimento no executivo que não diz quando está esgotado, no pai que não sabe demonstrar afeto porque nunca viu isso sendo feito, no homem que foi ensinado desde pequeno que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é fardo, que a única forma aceitável de estar mal é estar mal em silêncio. O Brasil abraçou o Capitão Nascimento como símbolo. E o que eu acho mais fascinante é que, ao abraçar, o Brasil disse algo sobre si mesmo que talvez não tivesse intenção de dizer. Disse que admira um homem que aguenta o inaguentável sem reclamar, mesmo quando esse aguentar está destruindo ele por dentro. Disse que prefere a aparência da força à realidade da vulnerabilidade. Disse que o custo pessoal, o casamento perdido, o filho distante, os anos de remédio controlado, não invalida o ídolo, que o ídolo continua intacto, mesmo depois que tudo ao redor dele desmoronou. E isso, mais do que qualquer análise sociológica ou cinematográfica, é o dado mais revelador de toda essa história. Não o que Padilha quis dizer, não o que o filme criticou, mas o que o público escolheu ficar com ele. Então fica o que eu deixo para você pensar. Nascimento existe em 2 momentos na saga. No primeiro filme, ele é o homem que ainda está tentando manter tudo no lugar. A máscara está funcionando, ainda que por pouco. Ele ainda acredita que se encontrar o substituto certo, se cumprir a missão, se aposentar nos termos corretos, vai conseguir ter as 2 coisas, a identidade e a família, o capitão e o pai. No segundo filme, ele descobriu que não dá, que a escolha já foi feita sem que ele percebesse, que o preço já foi pago enquanto ele estava ocupado demais, sendo o capitão para notar. E aí vem a pergunta que esse vídeo inteiro estava construindo para fazer. Em qual dos 2 nascimentos você se reconhece mais? No do primeiro filme, que ainda está tentando equilibrar, que ainda acredita que vai conseguir, que ainda está no meio do processo sem saber como ele termina, ou no do segundo, que já sabe o custo, que já viu o que foi perdido e que mesmo assim não sabe muito bem o que teria feito diferente, porque a armadura era tão boa que ele mesmo não conseguia distinguir mais onde ela terminava e onde ele começava. Porque todo mundo que está no primeiro nascimento vai chegar num ponto onde vai precisar responder essa pergunta. E não existe resposta certa. Existe só a pergunta. E o que você faz com ela? Quando você pensa nas pessoas que você admira de verdade, as que você colocaria num pedestal, as que você gostaria de ser, você admira elas pela força que mostram ou pela honestidade com que vivem. Porque às vezes essas 2 coisas são a mesma, e às vezes são completamente opostas. E o Capitão Nascimento, esse personagem que não era para ser protagonista, que foi construído para ser criticado, que o próprio ator rejeita como identificação, acabou virando a pergunta mais honesta que o cinema brasileiro fez sobre o que a gente realmente quer ser. Ou mais precisamente, o que a gente acha que precisa parecer ser. Eu fico com essa questão. E fico muito curioso para saber o que você acha. Me conta nos comentários em qual dos 2 nascimentos você se enxerga, ou se você se enxerga nos 2 ao mesmo tempo. Porque eu tenho a suspeita de que a maioria de nós já foi os 2 em momentos diferentes da vida.